bem? Na semana passada, nós lemos um texto bíblico que está registrado no livro de Efésios, carta que Paulo escreve aos Efésios. Lemos no capítulo 5, versículo 28. Os irmãos que puderem abrir, nós vamos ler esse texto também. Nós vamos ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Antes que façamos a leitura, nós queremos agradecer a presença de todos os irmãos, queremos agradecer a dedicação, o empenho, a postura dos jovens, dos irmãos, dos obreiros, que estiveram cooperando ao longo destas últimas semanas. É sempre uma grata alegria e satisfação poder perceber uma igreja animada, despertada, uma igreja que deseja a palavra, uma igreja que vela pelo compromisso que tem com Deus e com a própria igreja. Nós, ao longo dessa última semana, estivemos aqui com a ausência do nosso pastor, que a propósito está retornando. Acredito que na próxima quinta, sexta-feira, ele deve estar chegando aqui no Brasil, e nós já oramos pela viagem dele, e oraremos mais uma vez para que Deus dê um bom retorno a toda a família. Mas eu quero agradecer de tudo aos irmãos que têm se esforçado e participado do trabalho nesses últimos dias, porque isto certamente honra o ministério local, honra a Deus, isso leva o coração do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Muito bem. Na semana passada, irmãos, nós iniciamos esse momento de exposição da palavra de Deus, compartilhando com a igreja duas experiências pessoais. Portanto, iniciamos compartilhando dois testemunhos, o que não é comum, e que eu, inclusive, na qualidade de obreiro, e aprendendo a palavra, não recomendamos aos nossos irmãos para alguns cultos específicos. Nós entendemos que há culto para todo propósito, mas entendemos que foi pertinente por conta do enfoque que nós trouxemos naquela ocasião. E hoje nós vamos continuar a reflexão a respeito do tema que falamos na semana passada, a respeito da importância, ou melhor, da necessidade minha e tua, de cada adolescente, de cada criança, de cada irmã, de cada irmão, de cada obreiro, termos não só a consciência, o entendimento de que necessitamos do poder, da graça, da unção do Espírito Santo de Deus, mas sobretudo desejarmos, e ao desejar, buscarmos, porque se nós desejamos e nós buscamos, a Bíblia diz categoricamente, nós encontramos. Nós encontramos. Eu não tenho dúvida, irmãos, de que quando o nosso coração se inclina para algo, e especialmente algo que vem acrescentar a nossa alma, ao nosso espírito, algo da parte de Deus, eu tenho absoluta certeza que isso agrada ao Senhor, que agrada a Deus. Eu tenho a convicção de que quando nós dobramos o joelho e ao buscar de Deus o seu poder, a sua graça, ao buscar de Deus o batismo do Espírito Santo, ao buscar de Deus a revelação espiritual, isso alegra o coração de Deus e move a mão de Deus em nossa direção. Alguém pode dizer, mas pastor, isso é verdade? Por que é que eu não sinto? Por que é que eu ainda não falei no ministério? Por que é que eu ainda não sinto esse vigor? Continue desejando, buscando, espere, com fé, com convicção, mas espere dentro desse contexto que nós explicamos na igreja semana passada. É importante nós relembrarmos que semana passada falamos sobre a definição, o que é ser pleno, o que é ser cheio do Espírito Santo. Falamos desse respeito. Comentamos também
observações nesse sentido. Falamos também, né, sobre, embora tenha sido um cuidado nesse sentido, porque nós não seria descuidado, talvez até pretensioso demais, dizer que nós podemos traçar uma condição, mas nós, pela Bíblia Sagrada, podemos entender que há algumas condições, não havendo uma palavra melhor para poder explicar, para que nós sejamos cheios. E falamos que não é possível que um homem vil, pecador, inclinado para o pecado, deliberadamente, sabendo do erro, né, essa pessoa venha ser cheia do Espírito Santo, salvo, tendo seu coração convertido ao Senhor, e uma vez voltado para o Senhor, desejar ao Senhor e buscar a sua palavra, e Deus transforma. Eu não sei quantos irmãos, mas eu já fui muito pior. Simplesmente fui muito pior. E meu velho avô dizia, eu era um cabra ruim. Nós éramos ruins. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, nós éramos obstinados, muitos de nós éramos blasfemadores, muitos de nós éramos rudes com a palavra, com os cristãos. Nós éramos, eu sempre fui muito avesso. Eu ainda sempre ser leigo, ignorante com relação às coisas de Deus. Eu dizia aqueles que me procuravam para fazer uma palavra de evangelismo, eu dizia, olha, sai para lá. Se eu quiser ser religioso, vai ser quando chegar aos meus 70 anos, e eu vou ser católico, apostólico, romano hoje. É uma palavra de ignorância. Uma palavra de ignorância. Então, não é pela opção de uma religião, de uma nação, não é isso, mas ela é ignorância pela falta, né, pela indiferença para a palavra de Deus e para aqueles que queriam bem para a minha alma. Nós éramos ruins, é verdade, mas irmãos, quando convertidos ao Senhor, no Espírito Santo de Deus, que foi aquele que nos resgatou, que nos convenceu, que nos persuadiu do erro, do pecado, e aquele que encheu nosso coração de alegria e fez-nos ter a compreensão do verdadeiro sentido da vida. Não sei qual a experiência dos irmãos, mas a minha alma antes de Cristo era um pleno vazio. Após Cristo houve um preenchimento, houve uma razão de ser, de existir, houve alegria na vida, houve prazer nas coisas que se referem a Deus. Então, irmãos, na semana passada nós falamos a respeito de algumas condições, e lendo Romanos 12, lembra? 1 e 2, depois lendo Romanos capítulo 8, versículo 14, nós falamos de uma condição, que é uma vida dedicada, uma vida dedicada, e que para que ela seja dedicada, nós, ao ler Romanos capítulo 12, mostramos, irmãos, que ali é uma atitude inicial, mas quando lemos Romanos 8, 14, falamos que é uma atitude continuada, ou seja, deve ser contínua. Eu não posso, irmãos, buscar hoje, buscar amanhã e falar, acho que esse negócio não é para mim não, esse negócio é para outros. Eu acho que Deus não quer isso para mim, Deus quer isso para outros. Não, continue buscando, continue na presença de Deus, porque Deus certamente chegará ao teu encontro, ao nosso encontro, com aquilo que a tua alma deseja ardentemente. Especialmente se esse desejo refere a algo de Deus para o seu coração, para a sua alma, e que venha edificar-lhe para lhe tornar um instrumento em suas mãos. Aleluia. Amém? Muito bem. Hoje, irmãos, nós vamos falar um pouco a respeito destas condições, mas eu quero reter a outros aspectos também. Então nós queremos convidar os irmãos para lermos o texto de Efésios. Vamos ler aí com Atos, capítulo 2, Atos 2. Vamos ler alguns versículos de Atos, capítulo 2. Qual o versículo 2 lá? Vamos lendo ali. Desculpa. Atos 2, 2. Vamos ler. Acompanha, por favor. Está carregando. Em outra época, eu diria que seria um XP. Como dizia André Filho, Pitágoras. Mas não é. Vamos lá. 2:2. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam
sentados. Pode ir, no versículo seguinte. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíram sobre cada um deles, pousou. Vamos lá, volta lá, deixa eu ler a leitura melhor. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíram, e sobre cada um deles pousou um. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar a sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia, próximo a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos nossas línguas falar das grandezas de Deus. Aleluia. Aleluia. Deixa aí, eu vou pedir de continuar. Olha que momento especial para a igreja de Deus. Nós não entendemos que essa experiência vivida pela igreja de Jesus lá no início foi uma casualidade, foi uma pontualidade, foi algo apenas para aquele instante, para aquela época. Nós entendemos que este evento trouxe de fato àqueles que estavam reunidos ali uma das maiores experiências da sua vida, sim, mas o cumprimento daquilo que Deus já houvera falado através do profeta Joel, através de outros servos, e aquilo que o próprio Cristo havia dito, e ordenado, era o cumprimento de uma ordem, onde Jesus disse: olha, vocês vão para Jerusalém, aguardem em Jerusalém, fiquem lá. Eles foram, eles quem? A igreja do Senhor. Alguns crentes que estavam servindo ao Senhor naquela região se reuniram num local, e um número bastante acentuado, e passaram ali orando, passaram ali buscando a Deus por alguns dias, e viveram essa linda experiência. Mas aí há uma série de lições, e nós, com a graça de Deus, vamos poder refletir a respeito de algumas delas. Muito bem. Então nós vemos, irmãos, que nós, para buscarmos, para sermos cheios, para sermos plenos, devemos buscar viver uma vida dedicada a Deus, uma vida dedicada ao Senhor. Mas, se nós pudéssemos dar uma outra condição, diríamos que uma maneira, uma forma de viver uma vida plena do Espírito Santo de Deus é viver uma vida vitoriosa. E ao falar sobre vida vitoriosa, nós vamos ver para o sol que nós vamos. Pode ir, por favor. Um texto de Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4 e 30 vai trazer uma simples mensagem: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Meus irmãos, quando nós somos salvos, quem nos tirou das trevas e nos conduziu para a luz foi o Espírito Santo de Deus. Este Espírito Santo de Deus, ele nos conduz e revela ao nosso coração a verdade, que a Bíblia diz é a luz. A luz que nos faz enxergar a palavra, o amor, a obra da redenção. Este Espírito Santo, desde então, não nos abandona. A Bíblia diz que Ele está conosco e permanece conosco ao nosso lado e nos acompanha e nos acompanhar
lá até o dia do Senhor. Mas o apóstolo escreve e diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ora, nós aprendemos, quando estudamos a respeito da Trindade, que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa. Então, há poucos meses, o pastor Heber falando, ensinando sobre o Espírito Santo, falou a respeito dos adjetivos, das características do Espírito Santo tem. E o apóstolo fala o seguinte, que nos recomenda que nós tomemos o cuidado de não entristecer o Espírito Santo de Deus. Aí eu faço uma pergunta: como é possível entristecer o Espírito Santo do Senhor? Vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida obstinada, uma vida contrária à vontade de Deus. Portanto, nós podemos aqui dizer o seguinte: se nós desejamos uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, nós devemos ter uma vida vitoriosa. Mas vitoriosa não é uma vida cheia de recursos, uma vida abastada financeiramente, embora isso represente uma dádiva de Deus para a vida daqueles que creem no Senhor, Mas viver uma vida vitoriosa não é estar sempre na crista da onda, não é estar sempre no pódio, não é estar sempre no primeiro lugar. Viver uma vida vitoriosa é, segundo podemos entender da palavra de Deus, uma vida todo dia, toda hora, todo instante, todo momento, confrontando o pecado e afastando-se do pecado. Eu confronto, repreendo e vou na direção contrária. Agora, irmãos, nós não podemos viver uma vida de hipocrisia. Se há uma qualidade de pessoas, ou se há um adjetivo que compreende o comportamento de algumas pessoas que Jesus repudiou, é exatamente a hipocrisia. Uma hipocrisia que era comum na vida de alguns religiosos na época. E Jesus repreendeu. Meus irmãos, Deus conhece você melhor do que eu. Deus sabe aquilo que você pensa, aquilo que você ouve, aquilo que você vê e o que você pensa depois do que vê. Deus sabe aonde você vai, aonde você deixou de ir. Deus sabe o quanto você ora, o quanto você não ora. Deus nos conhece por dentro, Deus nos conhece por fora. Certa ocasião, Jesus, para marcar bem o seu sentimento e a sua postura com relação à hipocrisia, ele contou uma história. E a história dizia o seguinte: que dois homens foram ao templo para orar. E um deles chega ao templo e começa a orar assim: Senhor, o Senhor sabe que eu sou dizimista e sou do bom, qualquer um não, sou tão bom que eu dizimo até o coentro, o dizimo tudo. Então, Senhor, está aqui o teu servo bom. Estou parafraseando, obviamente. E ele, um sentimento altivo e uma oração pedante, se apresenta diante de Deus desta forma. E Jesus fala que um outro homem chegou ao templo e começa a bater no peito. Fala: Senhor, eu vim aqui, mas eu não tenho valor. Miserável. Eu não valho nada. Senhor, eu vim aqui, mas Senhor, eu preciso de ti. Eu sou pecador. Eu sou isso que o Senhor está diante de ti. Eu não sou outra coisa. Como se Jesus estivesse dizendo: olha, um chegou com a máscara e o outro tirou a máscara. Deus nos conhece, irmãos. Deus conhece você. Nós pecamos. Eu pego. Nós pecamos todos os dias. Verdade. Eu também. Qual é a diferença
de nós reconhecermos isso, aquele comportamento do primeiro homem, é que nós, sabendo que somos pecadores, reconhecemos que necessitamos do perdão, da misericórdia, Aleluia. da graça. Glória a Deus. Nós dependemos de Deus para não continuar pecando. É tolice, irmão. É tolice, mas é muito tolice. Reconhecendo a minha fraqueza, eu desejar com esta fraqueza adquirir conquista e vitória naquela área pelo meu próprio esforço. Se nós reconhecemos a nossa fraqueza, o que precisamos fazer? E diante de Deus falar: Senhor, ajuda na minha fraqueza. Ajuda-me, Senhor. Eu começo, Senhor, eu leio a palavra e começo a dormir. Senhor, o que está acontecendo? Me dá uma boa noite de sono, para que quando eu pensar ler, eu não durma. Mas para isso, eu devo ser coerente, sensato. Não adianta eu passar 2, 3, 4, 5, 6 horas até na frente de um computador, nas redes sociais, na televisão, e depois, na hora de orar, eu pegar a Bíblia num quarto, numa luz penumbra e começar a ler. Eu vou atribuir isso a uma fraqueza da carne e vou falar que é o capeta. É o capeta. Ele é uma fraqueza da carne. É porque você é humano. E o ser humano deve reconhecer que ele precisa dormir, descansar de algumas condições mínimas necessárias para poder produzir algo. Nós não podemos dirigir quando estamos morrendo de sono. Por quê? Olha, preciso dizer. Eu preciso dizer. Agora, por que estamos dizendo isso, irmãos? Porque a Bíblia diz que nós precisamos dedicar, ter uma vida dedicada, sim, mas nós precisamos ter uma vida vitoriosa. E uma vida vitoriosa implica em eu reconhecer que preciso de Deus e começar a abandonar os pecados, abandonar aquilo que me afasta de Deus para me aproximar de Deus. Isso é uma vida vitoriosa. Eu vou vencendo todo dia aquele pecado, aquilo que me afasta de Deus. Se o que te afasta de Deus são as conversações más, são as piadas, então, irmão, por favor. O salmista Davi, no Salmo 1, nos dá a receita. Ele fala. Então nós devemos meditar na lei do Senhor e nos afastar o quê? Da roda dos escarnecedores. Porque isso te afasta do Senhor. Alguns têm a sua mente cauterizada porque vivem em meio a pessoas que não falam nada que presta, contam piadas o dia inteiro. Outros têm a mente cauterizada por quê? Porque passam diante de ti e permite que sobre a janela dos teus olhos migre para o seu coração e para a sua mente o que é ruim. A Bíblia diz que os olhos são a janela do sol. Então, se eu colocar diante dos meus olhos coisas ruins, o que eu trarei para dentro da minha alma? Coisas ruins. Coisas ruins. Então, eu vou viver uma vida vitoriosa como? Me afastando dessas coisas. Me afastando dessas coisas. E o X João, lá em 1 João, por favor, coloque lá em 1 João. Deixa eu ver se eu anotei aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João 1 e 7. O que diz em 1 João 1 e 7? Diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, como viver uma vida vitoriosa? Tendo o pecado purificado, andando na luz e ajudando a palavra de Deus. Ao lermos o salmista Davi, lá no Salmo 19, ele diz que a luz do crente é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, se nós desejamos andar na luz, ter o pecado purificado, ter uma vida vitoriosa, nós precisamos mais do que ler a palavra, mais do que decorar a palavra de Deus, mais do que ter longos textos bíblicos na ponta da língua. Nós precisamos, sobretudo, permitir que ao
nós vamos dar à nossa alma a condição de viver uma vida vitoriosa e, consequentemente, permitir que, desta forma, a minha, a tua alma, a nossa alma possa ser plena, possa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Mas, irmãos, há uma outra lição que o doutor Charles, PhD das Escrituras, um participante das anotações daquela vida anotada, ele chama de dependência. Dependência, uma vida de dependência. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus, preciso viver uma vida de dependência. E nós vamos encontrar em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, o seguinte texto, 5,16: o que é viver uma vida de dependência é andar no Espírito. Diz lá: digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da... Muito bem. Andar em Espírito. Certa vez, lendo um dos livros do... Como é que é o nome do Vidas com Propósito? Bom, lendo um dos livros daquele autor, ele dizia o seguinte: o crescimento espiritual é um processo pelo qual substituímos as mentiras pela verdade. O crescimento espiritual é um processo pelo qual substituímos a mentira pela verdade. Portanto, andar em espírito implica em andarmos na palavra de Deus, andarmos na luz, procurando agradar ao Senhor. Se eu sei que as más conversações desagradam ao Senhor, ora, eu entendo que as boas conversações, né, os bons relacionamentos, as boas amizades, né, as conversas que edificam, estas certamente contribuirão para que eu possa andar pelo Espírito. Andar pelo Espírito aqui implica em nós estarmos, como diz o próprio Paulo, quando escreveu aos Efésios, né? Andarmos na luz, tendo uma vida vitoriosa, distanciando do pecado. Portanto, andar pelo Espírito e não haver de cumprir a cobiça da carne. Mas, irmãos, nós entendemos aqui que quando nos esforçamos por andar, e andar aqui não é no, mas é pelo, né, está na dependência. Quando eu ando pelo Espírito Santo de Deus, eu ando na dependência de Deus. Eu ando por uma instrução, eu ando por uma proteção, eu ando por uma guarda, eu ando por alguém que me dirige. Nós ouvimos de Cristo Jesus que a seguinte fala: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu deixarei aqui convosco o meu Espírito, que estará convosco até a consumação dos séculos. Quando ele disse isso, é possível entender na língua original em que Cristo disse essas palavras, que ele está dizendo o seguinte: eu vou deixar com o Espírito Santo alguém que é exatamente como eu, alguém que quer estar junto, alguém que quer estar próximo, alguém que quer estar ao lado, alguém que quer ajudar, alguém que quer salvar, alguém que quer curar, alguém que quer proteger, alguém que quer cuidar. Este que eu vou deixar convosco, assim como eu estive para guardar, proteger, instruir, poder advertir, assim como eu andei com vocês aqui, este Espírito Santo vai descer e vai ficar com a igreja para poder instruir, para poder guardar, para poder redarguir, para poder encher, para poder batizar, para poder trazer alegria, trazer gozo, trazer conhecimento. Este Espírito de Deus traz tudo isso para a nossa vida, para a nossa alma, e Ele está conosco. Se nós andarmos sob a dependência dEle, nós viveremos uma vida cheia do Espírito Santo. Os nossos
nossos valores serão mudados. Os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas ambições serão corrigidas, serão aplanadas, serão direcionadas para aquilo que agrada a Deus. Não há nenhum problema, não há nenhum erro em estabelecermos projetos para a nossa vida. O erro está em não colocarmos esse projeto diante de Deus e falar: Senhor, confirma, Senhor, toma a frente, Senhor, sê executor deste projeto em minha vida, no benefício da tua obra, daqueles que me servem. E isso é um equívoco, isso é um erro. Nós não podemos andar aqui, irmãos, como cristãos, vivendo lá fora como não cristãos, pregarmos a fé aqui e vivermos uma vida de incredulidade. Nós precisamos tanto do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Aleluia! A sua esposa precisa tanto de um homem cheio de Deus. O seu filho precisa tanto de um pai e de uma mãe cheia de Deus. O seu pai, filho, ou filho, adolescente, teu pai precisa tanto de um filho cheio de Deus. O teu patrão precisa tanto de um funcionário cheio de Deus. Esta terra precisa de um crente cheio de Deus. Aleluia! Cheia do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia. O seu professor, Glória o a seu colega de classe precisa tanto de um amigo cheio de Deus. Glória a Deus, aleluia. Seja cheio do Espírito Santo, Senhor. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 14, versículo 26, nós nos inquietamos tanto. João 14, 26. O evangelista João, ao escrever esse texto, versículo 26, diz assim: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Meus irmãos, nós somos discípulos eternos, somos aprendizes eternos. Não há ninguém aqui que possa levantar a bandeira e dizer: eu sou mestre. Mestre é Jesus. Antes de ler esse texto aqui, um dos homens mais cultos que eu já conheci, não o mais, mas um dos mais, eu o conheci há 25 anos atrás. Foi um dos meus professores na faculdade teológica. Seu nome? Bené Tobini. Ainda vivo, seus 90 anos de idade, pastor, presidente da Igreja Batista Nacional. Ele tinha um testemunho, porque ele sempre foi um bispo batista tradicional. Os irmãos se conhecem um pouco, sabem que o batista tradicional, ele vem e fundamenta todo o seu entendimento teológico na escola calvinista, diferente de nós assembleianos, que aí entendemos que a escola arminiana é uma escola que acomoda bem o nosso entendimento teológico. E ele não admitia uma vida desta forma, não admitia o entendimento do Espírito Santo habitando e inundando a vida do crente. O Espírito Santo, através da palavra, foi compungindo seu coração, foi apertando seu coração. Um homem culto, um homem extremamente viajado, um homem autor de mais de dezenas de títulos e de livros. Certa noite o Espírito Santo lhe pede algo, e pede o bem mais precioso da sua vida. Qual era o bem mais precioso da vida dele? Ele existe nos seus livros. Foi acumulando muitos títulos, muitos livros, e naquela ocasião deste embate do Espírito Santo com ele era proprietário, ele era digno de uma das bibliotecas mais bem montadas
do Brasil. Uma biblioteca mais bem recheada de qualquer teórico. E aquilo era um tesouro. Guardava aquilo com muito zelo, usava com muito zelo. Era para ele um dos maiores bens da sua vida. Aqui ele dava toda a razão do seu crescimento, né, do seu desenvolvimento. O Espírito Santo disse: eu quero isso para mim. E ele falou: não dou. E ele disse: eu quero. E depois de tanta cobrança, de ser apertado, ele numa madrugada começa a orar ao Senhor. E ele entrega ao Senhor. E quando ele entrega ao Senhor, o Espírito Santo começou a brilhar. E ele repentinamente começa a falar nas estrelas. E vive a experiência mais bela da sua vida. Depois disso, precisou sair da Convenção Batista e fundou a Convenção Nacional. Hoje, uma Convenção Pentecostal. Aleluia! Mas o Espírito Santo, o ajudador, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, nós como seres humanos, guardando algumas proporções, porque alguns são mais talentosos que o outro nesse sentido, nós somos muito fracos. E eu vou usar a palavra fraco, o termo débil. Nós somos muito débeis, muito fracos para algumas coisas. Alguns têm mais facilidade de reter informação e de memorizar. Mas nós, invariavelmente, esquecemos muito fácil das coisas. Nós esquecemos, por exemplo, de coisas que aprendemos há poucos dias. Esquecemos de coisas que comemos ontem. Esquecemos de coisas que eu esqueço de data de aniversário. Semana, se não fosse a minha filha, eu seria um filho deserdado. Eu esqueci o aniversário da minha própria mãe. Mas o Espírito Santo nos fará lembrar. Sabe por que o Espírito Santo ele ensina e ainda lembra, irmãos? Porque nós necessitamos de lembrar aquilo que o Espírito Santo ministrou em nosso coração quando nós aceitamos lá atrás. Aquelas verdades que o Espírito Santo estampou em nosso coração, estampou na nossa alma. A verdade é que Ele perdoou todos os pecados e eu me senti perdoado por Deus. Eu não posso esquecer disso, porque apenas com o perdão de Deus eu posso ir rompendo em fé, porque eu peço perdão, Deus me ajuda. Nós ficamos preocupados em não lembrarmos, mas o Espírito Santo de Deus ele ensina e nos faz lembrar. Por que isso, irmãos? Porque como poderemos andar a caminho da verdade se esquecermos a mensagem dessa verdade? Esta é uma razão pela qual nós podemos aqui colocar até marcar, até pontuar. Por que devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo ele é o ajudador, porque o Espírito Santo ele é o ensinador maior, porque o Espírito Santo nos faz lembrar das coisas e das leis de Deus. Mas o mesmo João 16 e 13 diz que ele guia e revela toda a verdade. Olha lá, 16 e 13. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Irmãos, nós pode até parecer um jargão do novo, mas nós vivemos dias de muita valorização da mentira, do falso, do indigno. Se valoriza por demais a amostra, aquilo que é parecido. Alguns valorizam tanto que eu não sou fã de marcas, tem um monte de marcas aí, lá alguns gostam tanto, mas não podendo, mas eles querem ter, e vão até a feirinha da madrugada e compram um guarda-roupa de Lacoste. Valorizamos tanto o
que é indigno, o que é falso, o que não é verdadeiro, que não nos preocupamos em nos envolver com isso. Eu não posso comprar um tênis verdadeiro da Nike, mas a Nike vai ficar no meu pé. Nem que for um chiquininho, mas vai estar lá. Eu não posso comprar o CD legítimo de quem? Do Nando. Mas eu vou ali embaixo na estação e o Cabra 21 vende para mim lá a R$1. Eu vou comprar lá a coleção do Nando. Quando ele vier, aquele, o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. A verdade transforma as nossas vidas, transforma a nossa mente, transforma o nosso falar. Não podemos, irmãos, compactuar com isso. A coisa é tão sorrateira e ela vai entrando aos poucos e vai contaminando, e vai mudando o nosso modo, que eu, muitas vezes, por não vigiar, por não viver uma vida sobre a dependência de Deus, por não valorizar estas verdades, sabe o que acontece? Eu chego em casa e a minha filha está ao telefone, não Deus, nunca ela faça isso. Aí eu chego no quarto e ela está ao telefone. Vou pro banho, janto, saio da janta e ela está ao telefone. Ela desliga e eu pergunto: com quem estava falando? E ela responde: com ninguém. Aí eu fico pensando, fico doido. Porque está 40 minutos falando no telefone, quando eu pergunto: com quem está falando? Com ninguém. Não tem que ser, não. Percebe? É só um exemplo, não? Ela faça isso. Algumas vezes, e fez eu para mim: você está doido? Não, está mentindo. Está mentindo. Pastor, mas você está exagerando. Não é um exagero. Eu estou propondo uma ótica, uma compreensão. Como essas coisas vão corrompendo. Vão corrompendo. Ligam para falar comigo. Eu falei: aí, pastor, é o seguinte. Fulano ao telefone. Quem é? Diga que eu não estou. Aí, se eu não tomar cuidado, falo isso para a criança diz: ele mandou dizer que não está. Porque criança é honesta. A criança não vai mentir. Ele mandou falar que não está. Já pensou? Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele guia-nos à verdade. Ele revela as coisas que eu devido. Irmãos, não se engane. Eu não quero colocar como fazer terrorismo espiritual. Não é isso. Mas a Bíblia diz que aqueles que são de Cristo, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles entendem as coisas que são de Deus. Irmão, quem é aqui que são juízo, que compreendendo minimamente as coisas de Deus, pode afirmar que nós veremos coisas melhores no nosso mundo? A Bíblia diz que o mundo está no pecado e que há um príncipe que reina nesse mundo, que é o príncipe das trevas, e ele está regimentando todo um batalhão infernal para transformar as mentes, transformar os valores daquilo que é a imagem de Deus numa imagem distorcida e destruída. Hoje dizem que é mentira a família ser formada por um homem e por uma mulher. É mentira
sociedade é uma família nuclear, uma família formada por heterossexuais. Será que o padrão de Deus é este mesmo? Será que isso é bom mesmo? Se isso fosse bom, nós tínhamos chegado até aqui com tantos problemas. Olha, irmãos, olha o perigo de nós estarmos ouvindo tantas vezes e por tantas pessoas esta mensagem que achamos, se não vigiarmos, se não cuidarmos, que o que nós defendemos, que o que nós aprendemos, que o que nós ouvimos pela palavra de Deus, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos pastores, pode ser discutido. Isso é obra das trevas, que anda proliferando uma mensagem de mentira. Precisamos do Espírito Santo de Deus para andar na verdade, para discernir a verdade, para andar agradando ao Senhor, para não abrirmos mão, para não negociarmos com as mentiras, com os venenos deste mundo. Precisamos tanto do Espírito Santo de Deus, irmãos, porque é o Espírito Santo de Deus que nos fará posicionarmos com veemência, com coragem, com ousadia, assim como Pedro fez aquele discurso que lemos em Atos. O texto que lemos em Atos é uma mensagem, é um discurso, é uma pregação de Pedro, e ele prega para aqueles homens naquele dia, naquela data, de muitos e milhares de pessoas reunidas, mas com tanta eloquência que nós ficamos pensando, peraí, mas esse aí não é aquele Pedrinho ali que pegou Jesus? Não é aquele Pedro que falou, eu não falo como ele. Fala assim. Você se veste como ele, não, essas roupas aqui, tiro da dele. Não, você parece ele. Falou, não. Este mesmo Pedro, depois de cheio do Espírito Santo de Deus, ele se levanta com uma voz firme, com uma mensagem intrépida, com uma mensagem de poder, e ele escancara o pecado daquele povo e diz, vocês mataram o meu Salvador, vocês mataram a Cristo Jesus, aquele que habitou no meio de vocês, que fez milagre no meio de vocês mataram, vocês são culpados. Olha a ousadia com que Pedro prega a palavra de Deus, e daquela mensagem surgir, originada num coração cheio do Espírito Santo de Deus, centenas e milhares de vidas são salvas. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, irmãos, porque Ele nos dá a condição de pregar com intrepidez. E eu quero encerrar com Romanos, 1 João 2:20 e Romanos 8:26. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Do mesmo modo, também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Está vendo que nós precisamos do Espírito Santo de Deus? Porque este Espírito Santo de Deus, Ele ajuda em nossas fraquezas. Porque Ele nos ajuda a orar certo, a orar bem. É muito bom orar, pastor Júlio, falando em línguas estranhas, né? É maravilhoso. Eu não entendo muitas vezes o que eu falo, mas o Espírito Santo de Deus pega aquela mensagem e leva a Deus, e Deus entende, porque aquela mensagem sai do âmago da minha alma, sai exprimindo o que eu não consigo expressar com palavras, sai levando a Deus o que o meu coração está sentindo e eu não consigo dizer ao Senhor. Este Espírito Santo de Deus nos ensina a pedir, a buscar como convém a Deus e não como convém a você. Não como convém a você, mas como convém a Deus. Irmãos, por estes e tantos outros versículos que nós não podemos ler, nós necessitamos de uma vida cheia do Espírito Santo. Todos nós, em qualquer faixa etária, em qualquer circunstância, empossado no nome de qualquer envergadura ministerial, tendo sido reconhecido ou não por qualquer função eclesiástica, todos nós
necessitamos de viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, desta forma, nós não só cumpriremos um desejo de Deus para nossas vidas, mas nós, irmãos, poderemos ser alvo da instrumentalidade, podemos ser instrumentos na mão de Deus e poderemos ver coisas que nós não vimos, poderemos chegar em lugar que nós não conhecemos, poderemos saber coisas que nossa mente jamais pesquisou. Eu quero convidá-los para que cubram a cabeça. Deus, meu Deus, comigo, que tivemos a coração. Aleluia. Cubra a cabeça. Nós já vamos orar para você. Mateus, louva ao Senhor. Eu quero convidar você que está com a cabeça baixa, pedir que você feche os seus olhos. Quero convidá-lo a uma reflexão. Espírito Santo, oração. Coloque-se diante de Deus, pedindo que o Espírito Santo de Deus lhe ajude a ser uma pessoa melhor, ser um pai melhor, ser um marido melhor. O Espírito Santo de Deus ajude você a ser um cristão melhor. O Espírito Santo de Deus transforma os seus conceitos, as suas verdades. O Espírito Santo possa revelar a palavra de Deus no coração. Peça a Deus que o batize com o Espírito Santo. Peça a Deus que o enche, que o renove. Peça a Deus que conceda alegria ao teu coração. Peça a Deus que o Espírito Santo lhe ajude a afastar os pecados, das imundícias, da mentira, do rancor, da vaidade. Oh, aleluia! Que o Espírito Santo arranque do coração toda ansiedade, toda incredulidade. O Espírito Santo pode fazer isso. Ouça a mensagem deste. Estou clamando, estou sentindo. Só Deus sabe meu coração. Daqui a mandar o assala pra cá, tá aí a chuva. Glória, 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 glória.
Meus irmãos, eu creio num Deus vivo e que é Pai e que ama as nossas almas, ama as nossas vidas, e que fala conosco, fala ao nosso coração, fala à nossa vida, fala à nossa alma, que Ele quer o melhor, Ele quer um filho próximo. E nós, irmãos, entendendo isso, oramos sem estalagem, sem achar que faz as coisas acontecer é o tom da nossa voz, o nosso grito, a importância da nossa vida diante de Deus. Então nós vamos fazer uma oração nesta noite, com toda a igreja juntos. Toda a igreja juntos. Vamos orar a Deus, pedindo que o Senhor batize no Espírito Santo. Eu quero saber quantas pessoas aqui não são batizadas no Espírito Santo. Deixa eu ver. Muito bem. Todos os irmãos que não são batizados no Espírito Santo, desejam ser batizados no Espírito Santo, fiquem aí mesmo. Você deve vir à frente. Fique aí. Mas eu quero pedir a você nesse instante que peça a Deus. Comece a pedir agora. A igreja vai orar, nós vamos levantar nossas mãos, vamos clamar a Deus e vamos pedir. E nós cremos e Deus batiza. Amém. Deus batiza do Espírito Santo hoje. A igreja crê que Deus batiza do Espírito Santo. Os irmãos creem. Amém. Mas não é crer pela. Eu creio, pastor. Eu creio. Então, se você crê, curva a cabeça, levante a sua mão e ore comigo agora. Jesus pode batizar agora? Sim. Jesus deve ser batizado agora? Sim. E ele batizar agora? Eu não sei. Mas não tem problema. Eu vou orar. A minha você resta pedir, resta orar. E todos quantos não são batizados por isso, levante a sua mão. Eu quero orar para você agora. Jesus querido, nós temos ouvido a tua mensagem, a tua palavra, a respeito do teu Espírito Santo, como o Senhor batizou no dia de Pentecostes, como o Senhor tem batizado desde então, como muitos dos teus servos já foram batizados. Eu testemunhei quando fui e como fui batizado no Espírito Santo. Senhor, temos falado a tua palavra e aqui nesta noite a tua igreja está de mãos levantadas e pede a ti pela vida de cada irmão, daqueles que não são batizados pelo Espírito Santo. Nós oramos agora, Jesus, venha batizar os teus filhos, Sopra, Senhor. venha batizar os teus servos, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Em nome de Jesus, batiza nesta noite, Senhor. Deus não é por batiza, Senhor, nesta noite no teu Espírito Santo. Não é pelo nosso. Enche o coração da alegria. Mas tu és o enche o coração da satisfação. Assim como concede, Senhor, atrás, o privilégio lá dos do céus, falar em novas línguas agora, em nome de Jesus. Pai, mais de 100 pessoas tomadas. Em nome de Jesus, batiza o teu Espírito Santo os teus filhos, batiza os adolescentes, batiza as crianças, batiza os irmãos, batiza as irmãs, batiza os obreiros, batiza, Senhor, aquele obreiro que ainda não é batizado, em nome de Jesus, batiza o cooperador, batiza o porteiro, batiza o professor, batiza o aluno, batiza o novo convertido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos para a tua glória. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, e quem está alegre possa dizer amém. Obrigado por ter, irmão Jesus. Até quinta-feira queremos ser.